Meus irmãos, eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É uma alegria que se renova estar com os irmãos nessa segunda noite, especialmente a alegria de podermos nos assentar ao redor de sua palavra. Quero agradecer muito mesmo a acolhida dos irmãos nessa bela cidade. Boa Vista, eu tenho visitado algumas capitais. Boa Vista tem um tom de diferente, assim, que nos sentimos tão bem. Eu me sinto bem, minha esposa lamenta não poder estar aqui. Ela é professora universitária, está dando aula. Eu brinco sempre que alguém tem que trabalhar em casa, é ela que está na luta, mas lamenta muito. Até custou a possibilidade de vir no final de semana, mas ficou realmente inviável. De tanto também que ela gosta da cidade, e especialmente agora conhecendo a comunidade videira, né? Então eu fico muito alegre de poder estar com os irmãos. E também quero agradecer os irmãos que estão me ciceroneando, né? Estão me amparando, e ontem, uma noite agradável com a família do irmão Ked, rimos muito, nos alegramos, até oramos. E hoje no almoço também com o Bruno e a Mara, muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Vamos abrir a palavra. 1 Coríntios, nós estamos trabalhando com os primeiros 4 capítulos, e espero em Deus que poder chegar lá no capítulo 4, porque fecha esta unidade. O irmão está entendendo porque nós estamos somente nos primeiros 4 capítulos. Primeiro, que não dá para ir muito além disso. Segundo, porque fecha o entendimento. O tema aqui é da divisão na igreja de Corinto. E vimos ontem que essa problemática na igreja se estendeu por muitos anos. Eu citei, por exemplo, o primeiro documento patrístico de 96, Pedro Clemente, bispo de Roma. Bispo era o nome que se dava na época, né? Não era papa, era um pastor. E que escreveu para a igreja de Corinto, ressaltando esta problemática ainda que perdurava no seio da igreja, a questão das divisões e da oposição ao bispo. Então ele dizia na carta, diz na carta, que era para os membros serem submissos, obedientes ao bispo, e acabarem com essa história de divisão. E essa problemática não está restrita apenas nos 4 primeiros capítulos, porque é uma temática que, infelizmente, avança para o restante da carta. Portanto, as demais temáticas também recebem influência dessa temática tão terrível que é a divisão na igreja. Capítulo 6, irmãos, a igreja dividida, portanto, irmãos levando outros irmãos às barras dos tribunais. A divisão está ali no capítulo 6. Capítulo 8, 9 e 10, temática das coisas sacrificadas aos ídolos, uns crentes se achando melhores, maduros, e fazendo as coisas que os mais novos na fé estavam se escandalizando e não estavam importando-se com isso. A divisão está ali. Capítulo 11, capítulo que mostra o início da temática do culto público, especialmente na ceia do Senhor. Uns comiam mais que os outros, aliás, uns deixavam de comer, porque a ceia naquela época era um jantar, como foi a ceia de Jesus, né? A partir do 2º século, que a igreja, diante da perseguição, separou a ceia do jantar. Enquanto o jantar, o culto aberto, na hora da ceia, ultra restrita, somente mesmo os membros, e em se tratando de uma época de perseguição, a igreja tinha um cuidado maior para introduzir pessoas diferentes. Hoje nós mantemos as portas abertas, qualquer um pode entrar, naquela época não. Precisava de 1 ano de discipulado para conferir mesmo que é um crente, que não é um delator, porque Trajano, no começo do 2º século, 117, entrou com uma medida provisória, né, no Congresso Romano, dizendo que acabasse com a perseguição direta do Estado, só perseguiria quem fosse delatado. E assim, alguns foram delatados, como Inácio de Antioquia, como Policarpo, e quem não era, vivia de boa, né? E então,
a igreja não tinha essa segurança de ter as pessoas estranhas dentro do seu seio, portanto, passava por um sério processo de discipulado, que durava às vezes um ano, e a partir dali, então, ele era introduzido no culto, né? E eu me perguntei assim, como é que a igreja cresceu tanto nessa época? Porque ela se reunia nas catacumbas, catacumbas é um cemitério subterrâneo, ela não... Para fugir da perseguição, sim, outras vezes para cultuar em memória dos mártires que partiram, para entender que a igreja é uma só. Como é que a igreja crescia sem poder fazer culto na praça romana, que era proibido? Porque os membros nos mercados, a manicure, quando fazia o pé da patroa, o peixeiro, quando vendia o peixe, ele estava pregando o evangelho. E a igreja crescia sem megafone, sem rádio, sem internet. Isso é uma lição para nós. Mas esse não é o assunto, né? Eu comento que eu já estou desviando do assunto, gosto muito de história, e vira e mexe eu estou entrando na área da história. Portanto, essa temática está na igreja, infelizmente, e está nas nossas igrejas. E Paulo nos mostra nesses capítulos que essa divisão que ocorria aqui não era mero descontentamento. Olha, esqueceu do meu aniversário, não gosto mais do irmão, também eu não estou mais no ministério dele. Olha, ninguém me ligou avisando que ia ter acampamento, piquenique, se ninguém me avisou, também eu estou fora. Não era isso. Existia subjacente à divisão algo mais profundo. Por exemplo, vimos ontem, né, as rixas, as brigas, as contendas entre irmãos. E o pior, a oposição ao apostolado de Paulo. E Paulo vai, portanto, discutir esse assunto, né? E ontem ele começou a tratar e nos coloca o problema, a divisão na igreja. Uns diziam que seguiam o seu líder de estimação. Eu quero Paulo, eu quero Cefas, eu quero Apolo, eu sou de Cristo. Cada um tinha o seu líder de estimação. Aprendemos ontem, portanto, que Paulo resolve todas essas questões levando a igreja a olhar para o Evangelho, olhar para a cruz. E é assim que ele termina no versículo 17, que eu passo a ler, portanto, o versículo 17, para a gente entrar na nossa temática. Afinal, Paulo diz, afinal, Cristo não me enviou para evangelizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Minha versão é a Nova Almeida atualizada, talvez seja diferente da sua, né? Eu vejo algumas Bíblias usando a NVI. Paulo, portanto, termina essa discussão da apresentação da temática, dizendo assim, olha, o principal aqui é o Evangelho. E não é pregado, como eu não preguei, com ostentação de palavra, com sabedoria de palavra, porque a sabedoria de palavra anula a cruz de Cristo. E nós falamos sobre isso, né? Naquela época, a sabedoria da palavra, isto é, os gregos aqui, Corinto, uma cidade grega, embora reconstruída pelo Império Romano em 46, ela é uma cidade antiga. Ela foi destruída em 146 a.C., pelos romanos. 100 anos depois, ela foi reconstruída como uma cidade romana. Mas ainda havia o resquício grego, a valorização dos gregos pela sabedoria, pela gnose. E relacionado a esse amor, o nome Sofia, por exemplo, né, era o amor à sabedoria. Esse amor à sabedoria estava relacionado aos seus líderes, aos seus filósofos. Portanto, é possível ver isso aqui. Quando a igreja, grupos decidem por Paulo, eles estão com aquela mentalidade grega de se juntar, como os antigos gregos se juntaram a Apolo, a Aristóteles, a Platão, antes dele Sócrates e todos os demais filósofos tinham seu grupo, seus discípulos, e que eles, portanto, seguiam a temática e a filosofia daquele mestre. Parece que é isso aqui que está acontecendo. Eles, com essa herança grega, decidiram se juntar. Eu sigo a doutrina de fulano de tal. Então, Paulo diz assim, olha, isso tudo é sabedoria de palavra. Essa que vocês estão valorizando, a gnose, e no texto que vamos ler, você vai perceber isso. Paulo bate muito aqui em cerca de sabedoria. A palavra-chave aqui é sabedoria. A questão é, qual sabedoria deve prevalecer? Porque os gregos estavam valorizando a sabedoria humana, palavra de sabedoria. Paulo vai propor uma outra sabedoria, que não é aceita, que não é compreendida, não é crida.
Ele vai, portanto, discutir nesse parágrafo que começa no verso 18 até o verso 25. Eu queria chegar até o 31. Não sei se vai dar. Se não der, não deu. Amanhã a gente continua. Porque no versículo 26 há uma conjunção conclusiva que não está no português, está no grego. Porque ele está, portanto, o 26 ao 31 está concluindo o que começou no 18. Não sei se eu estou sendo entendido. Se está concluindo, eu queria continuar e trabalhar com a conclusão. Mas, infelizmente, eu acho que me estendi ontem, não quero cometer a mesma falha, senão eu não volto mais aqui. Né? Pastor Joveci não vai mais me convidar, porque passa do horário, parece que aqui não tem ninguém, ser humano, ouvindo, não tem que trabalhar, não tem que estudar, né? E eu estou me contendo para que poder voltar outras vezes aqui nessa igreja tão maravilhosa. Paulo, portanto, termina assim, olha, todos esses recursos, e hoje em dia, quem dera que fosse só sabedoria de palavra. Hoje em dia a gente viu ontem que foram muitos recursos espúrios, isto é, as performances que esses pregadores engendram, criam, geram, com uma tentativa de acrescentar algo mais ao Evangelho. Porque o Evangelho já não basta mais hoje em dia, meus irmãos. Você não sabe disso? Para algumas cabeças, o Evangelho está fraco, precisa acrescentar uma luzinha, acrescentar uma bateria no prato, acrescentar um teclado tocando, acrescentar um pastor andando, acrescentar na hora do louvor, com perdão de quem gosta, daquelas danças proféticas, ditas proféticas, que na verdade eu acho muito feio aquilo. Se fosse até bonito, eu veria, mas eu acho muito feio. É sempre mãos abanando ao vento, não resolve nada, não transmite nada, não tem doutrina, não tem nada, nem beleza, nem poesia, nem melhor ficar sem essas coisas. Mas as igrejas usam esses recursos para tornar o evangelho mais acrescido. Ele é pouco. O evangelho hoje é pouco. E eu citei aquela pregação de Franklin Graham, de João 14:6, que as pessoas diziam, pastor, é só isso? O americano só prega isso, né? Só prega esse negócio o evangelho, esse negócio da cruz. Eu estou cansado de ouvir isso. Essa mensagem não muda. Eu dizia, tem que pregar o quê então? Se o evangelho, ele não demonstra o poder de Deus, segundo Paulo em Romanos 1, o evangelho não é um bom conselho de Deus, o evangelho não transmite um poder, ele é o poder de Deus, já acabou-se. Se você quer converter almas abaixo do Espírito Santo, você tem que pregar o quê? O evangelho. Queira eu acreditar nisso ou não, a porta de entrada da igreja é o batistério. Com alegria para quem vem de outra igreja, porque eu estou na igreja que eu vim de outra igreja. Quando eu deixei a Esperança após 12 anos, Jorge Max me recebeu, por assim dizer, né, que eu já era da igreja, saí para pastorear a Esperança e voltei. Me recebeu de braços abertos. Então é bem-vindo quem vem de outra igreja, mas a porta de entrada da igreja é o batistério, uma linguagem bem simbólica para dizer que é a conversão, que é o evangelho. Portanto, Paulo diz assim, olha, não é a sabedoria, que a sabedoria de palavra atrai a multidão para si, para o pregador, para o líder, por isso que há tantos assim. Eu me lembro que eu assisti ainda nem entrei no texto, tá vendo, meu irmão? Como eu sou indisciplinado, ainda nem entrei no texto. Me lembro quando eu estava assistindo um vídeo dessas igrejas pós-modernas, neopentecostais, em que o chefe da igreja é chefe mesmo, ele é dono, porque lá na frente não tem mais cruz, é a cara dele, é a foto dele, então a igreja é dele. O poder de atração é ele, não é mais o evangelho. E ele estava subindo o morro, a câmera em cima dele, ele levando um garrafão de água, uma água benta, ele ia benzer lá em cima, né? Depois ia vender, os ml ia vender para um dinheirão. E ele levanta, e subindo o sol, pior desse aqui pior não, o sol bonito daqui, né? A cidade fica bonita, desculpa, pior não. O sol de Roraima é um sol maravilhoso. Eu disse isso para o Bruno hoje no almoço. É quente, mas a cidade fica alegre. Eu que vim branco, estou saindo preto aqui, de tanto sol que estou pegando, né? Ele estava subindo aquele morro com aquele garrafão e enxugava, parava, e parava e se recuperava, e a câmera em cima dele, ele subindo. Quando chegou lá em cima, ele disse, você está vendo o que eu estou fazendo por você? Disse para a câmera. Você está vendo o que eu estou fazendo por você? Porque eu sou sacerdote. Você não precisa fazer isto. Olha a ideia dele. Atraindo as pessoas para quem? Para Cristo? Certamente não. Para ele. Para ele.
Paulo diz, todos os recursos humanos, gerados humanamente, que não o evangelho, que não é gerado aqui na terra, é palavra de sabedoria. Contrastando, portanto, por isso ele diz aqui, sabedoria de palavra que não anule a cruz, porque esses recursos anulam a cruz de Cristo no sentido de desvalorizar, não que perca o poder da cruz, a cruz não perde poder nunca. É que ao valorizar essas coisas, eu deixo de lado o evangelho, é isso que Paulo está dizendo. Quando eu valorizo essa sabedoria de palavra, esses recursos, eu desvalorizo o evangelho. Por isso que eu faço tudo. Na hora de pregar, eu digo assim, vira para o irmão ao lado e diga, eu te amo. Diga assim, um dia de vitória. Diga para o de trás, Deus vai te dar uma bênção. Para o da frente, Deus vai te dar um casamento. É o culto todinho assim. E palavras, jargões, palavras prontas, pregação, nada. Não expõe. Agora, esse tipo de gente que está ouvindo essas mensagens, ele fica um tempinho na igreja, mas ele vai embora. Pode ver essas igrejas. Elas têm um fluxo migratório exagerado, porque não fica ninguém. Eu tive um aluno aqui no seminário, ele era da Assembleia de Deus, nunca deu problema, um rapaz muito bom, um senhor já, de uns 60 anos, eu digo senhor, estou quase lá, né? Eu vou chamar um jovem de 60 anos. Ele formou-se, beleza, tudo bem. Mas nessa época eu estava pastoreando a Esperança, eu era só professor, dava a mensal, mas estava na Esperança como pastor, e ele uma vez por mês ia para o culto na Esperança. Ele e toda a família. E hoje em dia, eu não faço porque eu não estou pastoreando, né, mas eu ia para a porta para receber as pessoas, né, dizer boa noite, daquela bem tradição, aquele pastor mesmo, né, batista, recebe as pessoas da porta, e diz uma semana de bênção. Muito bem, ele chegou assim, eu disse, Matias, você aqui? Ele disse, pastor, eu estava com fome. Eu estava com fome. Paulo está dizendo que esses recursos, a gente automaticamente, ao valorizá-los, a gente deixa de lado o evangelho. Agora a gente vai pegar o gancho, porque ele começa esse parágrafo no verso 18, dizendo o seguinte, certamente a palavra da cruz. Olha como mudou. Agora ele vai entrar no correto. Não mais a palavra de sabedoria, mas a palavra da cruz. Me permita uma nota de rodapé, eu não vou ler o texto primeiro, tá bom? Eu vou lendo à medida que eu for explicando para a gente ganhar tempo. O certo é ler. Mas pior aquele pregador que lê e nunca mais volta para o texto, né? Eu não leio, mas vou ficar no texto. Teve uma vez, tão empolgado na pregação, comecei com uma metralhadora e disse, irmão, esqueci de ler o texto. Vamos ler o texto. Paulo começa o verso 18 dizendo, certamente a palavra da cruz. Ele já vai fazer um contraponto, uma contraposição à palavra de sabedoria. Portanto, nada tem a ver evangelho com esta terra. O evangelho não é desta terra. Não homem algum imaginou. Aliás, Paulo fala isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. 1 Coríntios 2, 9. Vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu dei aula para um grupo de 60 missionários radicais de missões nacionais, uma semana, 8 horas de aula por dia. Saí, ao fim da semana eu estava ensinando de microfone, perdi a voz, porque eu também não sou muito disciplinado em voz. E, portanto, esqueci o que eu ia falar. Eu dou uma digressão, esqueço. O que eu estava falando mesmo? Sim, isso aí, a estratégia, viu? Para saber se as pessoas estão ligadas? Estratégia, gostei, viu? Anota aí, uma nota a mais para os dois. Aí eu perguntei para a turma, 1 Coríntios 2,9, de que está tratando esse texto? 100%. Esse 100% às vezes... O 100% às vezes é mentiroso, mas esse é verdadeiro. 100% disse céu. Eu perguntei, o que isso não disse para vocês? O nosso pastor. Tinha gente do Brasil todo. Esse texto, esse versículo, Paulo não fala de céu. Ele está falando do mistério do Cristo crucificado no capítulo 2 de 1 Coríntios. O mistério é um Salvador que morre na cruz.
Isso é o mistério que está lá, nada de céu, não fala de céu. Portanto, você percebe que o Evangelho não nasceu nessa terra, por isso que não é aceito. Por isso que ele é rejeitado, ele não é compreendido. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, diz Paulo ainda no capítulo 2, que não chegamos a, vamos chegar. Portanto, Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura. Ele já está estabelecendo essa oposição, esse contraponto entre palavra de sabedoria gerada na terra, criada pelos homens, estrutura mental, muitas vezes programada. Eu não sei se vocês são da época, me ajuda a voltar, que eu vou dar mais uma digressão, me ajuda a voltar para cá. Naquela época de Manaus estava muito cheia, de alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, do encontro com Deus. Encontro com Deus. Era um retiro, assim, as pessoas antigas da igreja iam para o retiro, diziam que voltavam convertidas, que não eram. E alguém me deu o manual do aluno, com as mensagens prontas lá, e o manual do ministrador. É diferente. No manual do ministrador, consegui algumas partes, eu enojei tanto que eu fechei em seguida. Ali dizia como ministrar as palestras que já estavam pré-estabelecidas. Começava primeiro com Jacó, alguma coisa assim. E dizia assim, afasta os bancos, para o que vai ministrar, afasta os bancos, luz na penumbra, uma luz no fim do túnel, começa a ministrar em meia voz, se houver alguma manifestação, deixa à vontade. Deixa a pessoa estribuchar no chão, deixa ela pular, deixa ela rir, deixa ela correr, é o Espírito Santo. Olha só, manipulação, isto é, recursos, que Paulo diz, palavra de sabedoria, recursos que o homem cria para fazer aquela ponte entre o mundo real e o mundo espiritual, o mundo material e o mundo espiritual. Paulo diz, na igreja é diferente. Se está acontecendo isso em Corinto, na igreja de Deus é diferente, porque a palavra da cruz é loucura. Por que é loucura? Porque o evangelho não é dessa terra. Ele não é aceito. Ele vai dizer que para o judeu pede sinal, o grego não entende, é um absurdo, é um escândalo, isto é, ninguém consegue aceitar, porque ninguém pode aceitar mesmo. Por si mesmo, autonomamente, o ser humano não chega a Deus, porque ele não consegue, porque o evangelho não é entendido, compreendido, aceito, porque é uma mensagem que ofende a nós como pecadores, porque nós nos chamamos de pecadores e precisamos ser salvos. Uma vez eu fui pregar numa praça pública, havia muitos apartamentos perto, e chamava para o culto, ninguém se aproximava. Eu peguei o microfone, Deus me deu eu acho que foi Deus aquilo ali. Agora estou na dúvida, foi ele ou foi eu. Eu disse assim, eu quero trazer nessa noite a mensagem de Maria. Aí, todo mundo olhou para mim, pastor, perdeu os cabelos, agora perdeu o juízo. Vou trazer nessa noite, vim trazer a mensagem de Maria. E quando o povo começou a se chegar, eu li João capítulo 2. Eu vou dizer, o melhor conselho que alguém já deu, até aqui no Evangelho, vem de Maria. Sabia disso? Ela disse, chegaram para ela assim, acabou o vinho, isto é, faz alguma coisa, santa. Ela disse, está vendo aquele homem ali? Façam tudo o que ele disser para vocês fazerem, porque ele sabe, ele pode resolver, eu não posso. O conselho de Maria apontava para quem? Para o Evangelho. Ela mesma orou, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu não faço dupla com Ele. Ele é meu Salvador, declarou que é pecadora. Aponta para o Evangelho, mas não é aceito, porque a palavra da cruz. Palavra da cruz. É loucura. É loucura para quem? Para os que se perdem. Exatamente isso. Para os que se perdem, é loucura. Mas para os que são salvos, para nós que somos salvos, é o poder. O Evangelho, irmãos, ele não é embora chamado de boa nova, porque de fato é uma boa notícia, ele não é um bom conselho que Deus veio trazer ao homem. O Evangelho pregado não é algo que uma coisa maravilhosa que Deus veio comunicar
O Evangelho é o poder, porque o Evangelho é a pessoa de Cristo. Por isso que é poder. Para nós que somos salvos, ele é o poder de Deus. E esta metodologia divina de combater a tendência humana de colocar a sua sabedoria acima da revelação, e diz que não é nova, é antiga. Ele vai citar um texto antigo aqui. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele vai fazer as perguntas retóricas. Diante dessa perspectiva, que Deus não aceita o que você tem na mente, que Deus não aceita a tua desculpa, que Deus não aceita as tuas novelinhas na cabeça, Deus não aceita as suas soluções, Deus não aceita a tua sabedoria, ele vai dizer: onde está o sábio? Isto é, o sofista no grego. Onde está o escriba? Isto é, o gramateus. Onde está o questionador deste mundo? Agora observa a palavra mundo aqui. Esse texto tem duas palavras mundo, duas palavras diferentes. A primeira aqui é questionador deste aionos, questionador deste século, para dizer o quê? Que o questionador mantém um conteúdo teórico que é passageiro, transitório. O Evangelho é eterno. A palavra da cruz não muda. Não muda. As opiniões mudam. As políticas mudam. Os grandes impérios levantam e caem. Os teólogos mudam de ideia. Antes era bom correr, agora é proibido correr. Antes a gordura animal era causa de arteriosclerose. Agora pode comer a gordura animal. Há uma confusão, porque a sabedoria temporária é deste século, é desta era. Amanhã vai mudar. O Evangelho não. Ele é estabelecido. Ele é consolidado. Ele é das eras. Ele diz: onde está o questionador deste século? Isto é, onde está aquele que fica inventando coisa aqui e logo, logo vai... É que nem hit de músicazinha de carnaval que logo, logo passa. Onde está? Inclusive das nossas igrejas mesmo, né? Cânticos que são de temporada, mas quem é que não vê a perenidade dos hinos do cantor cristão? E quando são cantados pela juventude, são cantados porque o Fernandinho colocou dentro o cantor cristão, né? O jovem diz assim: vamos cantar, eu digo assim, vamos cantar cristão? Não sei, pastor, cantar, tocar cristão. Eu, como dizia um amigo meu, eu toco qualquer hino com 3 notas no violão, mas o jovem não sabe tocar mais o hino. Mas ele toca o hino embutido no cântico do Fernandinho. Graças a Deus pela vida dele, né? Que colocou Alvo Mais Que a Neve, que há muito tempo a gente não canta, né? Alvo Mais Que a Neve. Eu sou da época do fim da mensagem cantando isso. Alvo mais que a neve, o pecador entregar a sua vida para Cristo, porque ele sabia que era um pecador, estava enegrecido do pecado. Onde está o questionador deste mundo? Paulo continua: não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Paulo está dizendo aqui que Deus não aceita, não é qualquer sabedoria, é uma sabedoria que o homem acha que tem para chegar a Deus. É a sabedoria que está sendo aqui regida por Deus. O que Paulo combate aqui? É a ideia das pessoas tentarem criar mecanismos, metodologias para chegar a Deus sem Cristo. Veja só como é grave isso. Por exemplo, no meio católico, se você é católico, sabe disso. O camarada é católico, mas ele foi assim meia boca, né? Não foi praticante. Não foi também um jogado. Não, ele ia para a missa. Ele não era um praticante, mas ele morreu. Mas como ele não era praticante, ele vai para o céu direto? Não vai. Porque quem é praticante vai para o céu direto. Quem não é, que a maioria não vai, vai para onde? Para o purgatório. O que é o purgatório? Vai pagar os pecados que Jesus não conseguiu vencê-los enquanto você estava vivo. Purgatório é para isso. Purgatório é uma região imaginária entre céu e inferno. Ele está no purgatório, está pagando pelos pecados que Cristo não conseguiu vencer na cruz. O purgatório vai vencer. Está vendo? Isso não é negar a cruz, a sabedoria de chegar a Deus sem cruz. Sem cruz. Eu estava no Seminário do Sul, era quartoanista, quando
quando o reitor, né, Benézia Soares, me chamou, e mais a nossa equipe de alunos estavam lá, Jorge, é o seguinte, chegaram alguns alunos aqui, são cristãos, e querem conversar com vocês, querem conhecer vocês. Aí eu já abri o auditório lá para vocês, lá o refeitório, para vocês conversarem com eles. Aí nós conversamos, cristãos. Aí eu perguntei assim, qual é a proposta de cristianismo de vocês? Não, nós queremos seguir os passos de Jesus. Nós somos imitadores de Jesus. Assim como Ele amou, nós queremos amar. Assim como Ele perdoou, nós queremos perdoar. Assim como Ele viveu, nós queremos viver uma vida santa. Beleza. E o que mais? Eu perguntei. E o que mais? É só isso. Queremos viver pisando nas pegadas de Jesus. Mas está faltando uma coisinha aqui. Qual é que está faltando? A cruz. Não ouvi vocês falarem da cruz. Ele disse, não precisa de cruz, é seguir a Cristo. Então, vocês não são iguais a nós. Porque entre nós e vocês há uma cruz, que vocês não têm experiência da palavra da cruz. Não eram cristãos. Não eram cristãos. Porque o que torna a pessoa cristã é a cruz. E Paulo, portanto, eram pessoas, portanto, que queriam chegar a Deus, a Jesus, sem passar pela cruz. Não há tantos assim? Você assistiu uma reportagem do Círio de Nazaré, lá em Belém? As pessoas andando, rastejando, já com ataduras nos cotovelos, nos braços, tudo ralado, de joelho, para alcançar. O que é a missa, irmão? O que é a missa? É a morte de Jesus toda a missa. Ele morre toda vez, todo domingo. Se tiver 10 missas, ele morre 10 vezes. A Eucaristia é isso. Jesus morrendo, e o padre, quando consagra a hóstia, Jesus vem naquela hora, e aquela hóstia se transforma em corpo e sangue de Cristo, metaforicamente, é uma transubstanciação, uma teologia baseada na filosofia de Aristóteles. Portanto, por isso que o católico passa na frente da igreja, ele se benze, porque lá dentro está a hóstia consagrada, está o corpo de Cristo, não pode. E por que não dão, só o padre toma o vinho, né? Os crentes ficam na seca, os católicos ficam na seca. Por que fica na seca? Porque não pode derramar uma gota no chão, porque é o sangue real de Jesus. É essa tendência do ser humano de criar metodologia para chegar a Deus sem cruz, é que Paulo está combatendo aqui. Quer um exemplo que Deus não aceita a sabedoria humana? A parábola do filho pródigo. O que o filho pródigo, depois de sofrer, depois de se sentir sozinho, depois de se amargurar, acabou o dinheiro, o que ele disse? Vou ter com meu pai. E ele ensaiou o discurso que ele ia falar com o pai dele. E você sabe que aquela parábola, na verdade são 3, com a mesma temática. Uma coisa é perdida, alguém vai atrás dela, acha a coisa e a festa. As 3 parábolas desse capítulo é a mesma coisa. E termina com o filho. A primeira foi a ovelha, depois a dracma, termina com o filho. Uma era 100 por 1, outra é 10 por 1, outra é 1. Metade, 50%, perde muito, né? E ele, portanto, ele ensaiou a volta do pai, que claramente a parábola, o pai é Deus. E o filho pródigo são aqueles fariseus e publicanos do começo do capítulo. Não sei se você tem essa noção. No começo do capítulo, os fariseus chegaram para Jesus, você está comendo com pecadores e publicanos? Aí ele vai contar as 3 parábolas, isto é, o filho, a centésima ovelha, a dracma perdida, o filho pródigo. Eles representam os fariseus e os publicanos perdidos. Na verdade, os publicanos representam o filho mais velho. O filho mais velho. E o filho pródigo, portanto, a ovelha perdida. Aí o que o filho pródigo faz? Ele está longe de casa. Ele quer chegar com o pai e quer receber o perdão do pai. E ele, portanto, ele elabora o discurso dele para chegar ao pai. Como é que ele diz? Eu vou dizer assim ao papai: Pai, eu pequei diante de Deus e de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pode me tratar conforme o Senhor trata qualquer empregado raso da tua fazenda. É isso que ele ensaiou.
E é isso que ele disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me conforme qualquer um dos teus jornaleiros. Ele disse para o pai. O pai aceitou? Não. Porque o pai representa quem? Deus. Deus não aceita metodologia humana para chegar a ele. O que o filho pródigo fez foi elaborar uma metodologia para chegar ao pai. Não vou mais ser filho, ele vai me aceitar, não vou mais ser filho, vou ser um jornaleiro. O que o pai disse? Não dá. Por quê? Porque você é meu filho. Botou sandália, botou o anel, uma roupa nova e fez festa. Oh, glória, meu irmão. Filho, isso que Paulo está tratando aqui. Deus não aceita a metodologia humana que o homem cria para ser salvo. O irmão está entendendo? Eu queria que o irmão entendesse isso. É o que Paulo está combatendo aqui. Portanto, ele diz, no verso 21, lá na parte B, Deus não aceita, o que Deus fez então? Deus achou por bem salvar. Deus achou por bem, isto é, não aceita ninguém dando opinião para ele, não aceita o melhor recurso, a melhor metodologia, Deus decidiu, é o que Paulo está dizendo. Pode ser o maior sábio do mundo, pode ser a melhor historinha, que alguns acham até comovente, a historinha do filho pródigo, né? Poxa, ele é tão humilde. O filho pródigo foi tão humilde, olha só, ele não queria mais ser chamado filho, mas é um jornaleiro. Tem nada de humildade, irmão. É a tendência humana de chegar a Deus com suas próprias metodologias. Tem nada de humildade. É sempre a tendência humana de estar no controle da sua vida e das suas decisões. O filho pródigo representa exatamente isso. Qualquer pecador, qualquer ser humano quer chegar a Deus, mas quer dizer como vai chegar. Quer chegar a Deus, mas ele decide como vai chegar e quando chegar. Não é assim que as pessoas dizem, pastor, fique calmo, eu vou me converter, hein? Mas depois de passar o boi, pô, deixa passar o boi. Eu vou para a sua igreja e vou levantar a mão. Não é assim? Estou cansado de ouvir isso. Pastor, quando eu... deixa passar uma fase difícil na minha vida, né? Quando eu estabilizar, eu vou para a sua igreja e vou aceitar Jesus. Nunca não vai acontecer isso. Porque não é programação do homem. Não é quando ele quer. Não é como ele planeja, é de como Deus decide. Deus achou por bem salvar. Quem? Os que creem. Essa é a bênção de Deus. Você percebe que há uma decisão aqui? Deus é livre. Deus é livre para salvar quem Ele quer e quando Ele quer. Eu tenho um amigo de infância. Hoje ele é pastor. Ele era o único cristão da casa dele. Mãe católica. Irmãos, ninguém, só ele, crente. Ele me disse assim, rapaz, eu estava no almoço de casa, dia normal, almocei em casa nesse dia, disse para minha mãe, mamãe, a senhora permite, sabendo que ela é brava, católica, que rejeita os evangélicos, né, os protestantes, a senhora, olha só, permita que eu, antes do almoço, estamos aqui para almoçar, permita que eu possa ler um texto bíblico e orar, para nós almoçarmos, a senhora permite? Meu filho, mas antes quero falar uma coisa para o senhor, para você. Diga, mãe, já achando que seria uma recusa. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí ele ficou sem reação. Ele disse, mãe, domingo à noite, quando o pastor fizer o apelo, a senhora vai na frente. Lá é o lugar e a hora de aceitar Jesus. Lá é a hora de aceitar Jesus. Não é que não, que é almoço. Eu estou apenas orando aqui, lento. Quando ele fizer o apelo, a senhora vai lá na frente. Mas meu filho, eu quero aceitar Jesus. É quando Deus quer, no lugar que Ele quiser. Não vem do homem, da programação do homem. Paulo está dizendo aqui, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Pregação aqui não é o ato de pregar como eu estou fazendo, é o conteúdo da pregação, isto é, o evangelho, meu irmão, ele não representa uma loucura, né? O evangelho é loucura, por isso que ele não é aceito, por isso que ele é rejeitado, por isso que ele não é compreendido. O evangelho, o ser humano natural não compreende isso. O judeu pede sinal para poder acreditar, o grego pede
sabedoria para poder compreender. Ninguém compreende isso se não for revelação, se não for a mão de Deus. É sempre com Ele, começa nele. Aliás, nós batistas, nós cantamos, alguns escondem esse hino, mas nós cantamos isso há mais de 100 anos, que a iniciativa é de Deus. Lembra daquele hino que diz, vou cantar aqui, tá? Porque eu não lembro da letra, a letra recitada. Eu perdido pecador, olha a letra, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, olha o meu estado, ao perecer sem luz. O que aconteceu? Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Nós escondemos essa verdade. É Ele que toma a iniciativa. Ou você ora assim, George, obrigado porque você se salvou. George, você é demais, olha, conseguiu se salvar. Nenhum batista ora assim. O batista ora assim, obrigado porque salvou meu filho. Obrigado porque salvou minha alma. Nós sabemos, no fundo do fundo, irmão, que parte de Deus está na mão dele. Por isso que da mão dele ninguém tira. Não perde a salvação. Porque a salvação é dele. Se fosse minha, se a conversão fosse uma adesão a uma ideologia, a gente adere hoje e desadere amanhã. Não é assim? Eu já mudei muitas vezes de opinião, mas eu não consigo deixar de ser salvo. Eu não consigo me dessalvar, porque não está comigo, está na mão dele. Portanto, Paulo diz, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus, como qualquer ser humano, que rejeitam, pedem sinais, os gregos buscam sabedoria para compreender essa história toda, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Já estou correndo porque ainda quero tirar algumas lições. Então, hoje mais 19, só 19 lições para a gente terminar. Mas, verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, olha só, o que diz no versículo anterior? No verso 22, judeus e gentios perdidos. O judeu pede sinal, o grego procura entender, para poder crer, ele não está entendendo. Ele não está compreendendo, porque o judeu não vê, então ele não crê. Porque ele é a mente concreta do judeu. O grego, que é mais abstrato, mas ele quer compreender, ele quer sabedoria. Esses estão perdidos, aqui no versículo 22. Mas note, dentro desse grupo perdido, no verso 24, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Percebeu? Que o que diferencia é a fé, seja quem for. Seja quem for. O judeu é um perdido, não aceita Jesus Cristo. E há quem diga que, bom, não vou entrar nesse assunto não, porque é teológico, eu não sei a opinião do pastor a esse respeito, então não vou entrar. Você percebeu que os que foram chamados aqui, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, veja a contracultura aqui, divina, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Acabamos? Não acabamos. Vamos para as lições agora. Vamos para as lições. Primeira lição. Você percebeu que no verso 18, pelo menos na parte A, não há uma terceira classe de gente? Ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Ou há perdidos, ou há salvos. Não há terceira classe de gente. Não há. Há pessoas no mundo, na sua vida secular, que acham que estão no meio termo, assim, estão em cima do muro. Não é assim? Pessoas que estão assim, em cima do muro. Aqui é o muro. Aqui está Deus, na direita, ele olha assim, não está na hora não, deixa passar o boi, Senhor, depois eu vou para aí.
Do outro lado está o inferno. Não, está bem, inferno não, é demais para mim, né? Inferno é grotesco demais. Eu sou uma pessoa requintada, chique, não quero inferno. Mas não está na hora ainda. Eles estão em cima do muro, a vida toda deles. Eles acham que estão em cima do muro. Eles acham que estão no ponto neutro. Eles acham que estão numa zona livre. Paulo diz, não existe essa zona livre. Você já nasce desse lado. Já nasce perdido. De Jesus é que, com o hino, conforme eu cantei, ele tira você daqui da perdição e te coloca na salvação. Não é isso? O que diz João 3,18. O que crê, será salvo. O que não crê, será condenado. É assim que está escrito? Não, não é. O que crê, será salvo. O que não crê, já está. Todo mundo nasce no estado de perdição. Por isso que o hino batista é teologia. Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vergonha, oferecesse luz. Meu estado, eu estou morto. Meu estado, ele viu, Cristo viu, dando-me sua mão, estendeu minha mão e salvar-me conseguiu. Alguém pensa que salvação é a pessoa que está se afogando e Jesus jogar uma boia assim. Está se afogando, meu filho? Estou morrendo. Está aqui a boia. É contigo, já joguei. Se salva, estende a mão se quiser. Isso não é salvação. Salvação é Jesus chegar perto de você e pegar na tua mão e te tirar da água. Você está salvo. Fora isso, não está salvo. Portanto, não há essa terceira classe de gente. Paulo diz, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. E no meio dos dois, igual aquela minha experiência com os cristãos, né? Entre nós, a palavra da cruz, que é o poder de Deus. É o que separa. É o que separa a palavra da cruz. Segunda lição. É evidentemente que não vamos para o versículo 26, tá bom, minha gente? Esse próximo parágrafo fica para a próxima vez. Segunda lição. O evangelho não é somente um bom conselho de Deus. Um bom conselho para quem quiser melhorar de vida, para quem quiser uma experiência espiritual, para quem quiser pegar um choquinho elétrico no culto, né? Olho revirado, aquela coisa, sapatinho. O evangelho, Paulo diz que ele é o poder. Você sabe que existe uma diferença entre o verbo ser e estar? O verbo ser, ele é perene, ele é consolidado, uma situação é. O estar, ele é provisório, é temporário. Eu digo assim, eu sou um cristão, mas eu estou diretor do seminário Batista Amazônico Eurico Nelson, porque eu posso sair. Eu não sou o diretor, eu estou o diretor, uma forma correta de falar. Por isso Jesus fala assim, ó, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Isto é, não dá para mudar isso, você é perene. O estar é provisório. Aqui diz que o evangelho é o poder, nunca vai deixar de ser. Eu tenho um colega, cresci infância. Quando eu prego na igreja dele, ele dizia, enquanto Jorge estava pregando, ele começou a pregar muito cedo, ele dizia, Jorge era jovem, pregando, eu queria só saber de futebol. Por isso que eu prego lá, na igreja dele. Aí ele era um jovem, cresci, filho de pastor. Passou um tempo de desviadão, assim, desviadaço. Queria saber com nada, 2, 3 namoradas. Aí ele dizia assim, eu estava na Praça do Congresso, esperando a minha namorada, uma delas, né? Sair da escola, era à noite, lá do estudo de educação, fazendo magistério, coitada, né? Um futuro pela vida, ia namorar um cara desviadão, quer saber, com 3 namoradas na conta. Aí ele disse que ele estava lá esperando e se aproximou dele e se apresentou um homem que ele se dizia ser um babalorixá. Eu sou o babalorixá do terreno fulano de tal lá, e disse as entidades dele que ele segue. Ele diz assim, eu só vim aqui dizer, jovem, eu não poderia deixar de falar que existe uma luz muito grande sobre a tua vida. Eu não resisti, tinha que falar isso para você. Ele foi embora, nunca mais viu esse homem. Esse jovem voltou para a igreja, fez seminário do Norte, é pastor em Manaus. Nunca deixou de ser. Quem é
passa por um esfriamento, dificuldades, volta, nunca deixa de ser o que é. Perde a comunhão, perde a beleza da vida cristã, perde a comunhão da igreja, destrói, é destruído, é o filho pródigo, mas volta, porque é filho. Portanto, meus irmãos, o Evangelho é esse poder de Deus que muda as histórias. Terceira lição, a sabedoria humana, Paulo está dizendo o tempo todo aqui, não se sustenta diante da sabedoria de Deus. Deus rejeita a sabedoria humana, ele rejeita isso. Uma mensagem antiga, no verso 19, citada aqui em Isaías capítulo 29. Por que ele rejeita? Porque a sabedoria é transitória. Onde está o inquiridor deste século? É transitória. Portanto, é algo que devemos pensar. Quarta lição. Deus não rejeita, meus irmãos, toda a sabedoria. Não rejeitou a sabedoria? Não dá aqui para fazer uma denúncia de algumas contribuições da ciência. Não dá para fazer isso. Não dá. Eu sou resultado da ciência. Eu estava de férias com minha esposa em Canela, e como eu faço aqui, encontrei uma pracinha ali perto da Meva, e eu estou correndo ali de manhã, correndo, bem cedinho, 6 da manhã eu estou correndo, estou andando. E eu, nas minhas férias também eu corro, caminho com minha esposa, eu estava em Canela, senti um ardume no peito, braço esquerdo doendo, meu Deus, eu vou passar mal aqui longe de casa. Deus me deu a chance de voltar para casa, fui fazer exame, e o médico passou imediatamente um cateterismo para mim. Há 20 minutos depois de começar o cateterismo, disse: Jorge, Dr. Thales Esper, um dos melhores cardiologistas de Manaus, intervencionista, é meu cardiologista até hoje. Ele disse: Jorge, a coisa está feia aqui, 90% da tua artéria principal do coração está entupida. Tem que fazer algo agora. Ele colocou, segundo ele, o melhor estente que ele encontrou, ele colocou no meu peito. Eu tenho um estente aqui. Até brinquei com a minha esposa, a gente tirou férias lá no Beach Park, eu desci lá naquele negocinho e disse: meu amor, eu acho que o estente andou um pouquinho para o lado aqui. Ó. Eu passei uma aflição muito grande daquele brinquedo. Meus irmãos, eu sou resultado da ciência, eu não posso detonar com a ciência aqui, ninguém pode. Eu sou um pedagogo, eu fiz letras, é ciência é bênção. Deus não é contra a ciência, isto é, a sabedoria produzida pelo ser humano, que Ele deu sabedoria para o ser humano. O que Ele condena aqui, meus irmãos, é a sabedoria autônoma, a sabedoria humana que quer chegar a Deus por outro meio que não o Evangelho. Está claro isso aqui? Ele é contra isto. O ser humano é muito engenhoso, criar metodologias de chegar a Deus sem precisar passar pela cruz. Todo mundo quer. Eu fui missionário voluntário da Convenção Carioca, na minha época do Rio de Janeiro, lá no presídio Evaristo de Moraes. Era um projeto tão exitoso que o diretor quebrou 2 celas e fez uma igreja. E a cada um que se convertia, botava dentro de uma classe, era uma cela de 40 homens, só crente. Já tinham 3 celas só de crentes. E antes do culto a gente ia nas celas para convidar. Meus irmãos, eu saí dali com o coração arrebentado, porque eu só vi inocente ali. Ninguém assumiu a sua culpa. Pastor, eu estou aqui, eu sou inocente, pastor. Faz algo por mim, não fiz nada. Não mantei, não. O homem que eu estava com a faca aqui, ele veio até a faca aqui, morreu. Que história é essa, pastor? Estou aqui preso injustamente, não vi nenhum inocente. Culpado, todo mundo inocente. Eu perguntei: alguém quer ir para o inferno aqui? Quer dizer, perguntei: alguém quer ir para o céu? Todas as mãos levantaram. Quem quer ir para o céu aqui? Todas as mãos levantaram. Quem quer ir para o inferno aqui? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Se você perguntar, a pessoa também não quer ir, mas ela quer criar o meio dela de não ir para o inferno. Aliás, uma dita suposta conversão, porque não quer ir para o inferno, não é uma conversão, não é uma salvação genuína. Não é uma salvação genuína. Chorar pelo pecado, quando ele é descoberto, não é um choro de arrependimento, é porque eu fui descoberto. Então dizer assim: eu quero o céu, eu quero Jesus porque eu não quero o inferno, isso não é legítimo.
Portanto, meus irmãos, Deus aqui é contrário, está combatendo a sabedoria humana que tenta chegar a Deus sem o Evangelho. Achou Deus por bem. Portanto, a salvação é um ato livre e soberano de Deus. Em quinto lugar, total de 7, fique tranquilo, falei 19, mas são só 7. Vou dizer uma coisa que é a coisa mais verdadeira do mundo. É humanamente impossível compreender e crer no Evangelho. Observe que, como eu disse, humanamente. É o que Paulo diz aqui, os sábios não chegaram por sua própria sabedoria, porque é impossível. Impossível. Impossível chegar. Ele diz no verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, porque é impossível compreender o Evangelho e crer no Evangelho humanamente falando. Nós precisamos, urgentemente, o pecador precisa urgentemente da revelação do Evangelho na vida dele. Isso eu vi sem ensinar nada de reformado, nada. Um novo convertido na minha igreja no Rio de Janeiro. Ele tinha uma lojinha ali em Copacabana, que é um fuzuê aquilo ali. Uma lojinha de celular, de capinha de celular. E eu desci para a igreja, eu passei na frente dele, ele gritou lá na loja, pastor, vem cá. Eu falei, rapaz, agora todo mundo sabe que eu sou pastor, né? Se aparecer o demoniado, eu já não deixo mais para a igreja, rapaz. Aí disse, pastor, eu estou aqui pensando, pastor, como eu sou um beneficiado. Pastor, olha para o lado aqui, pastor. Ele me mandou olhar. Olha para o outro lado, pastor, uma multidão. Ele me achou. De uma multidão dessa. Ele me encontrou. Eu não tenho como retribuir isso, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo, humanamente impossível entender o Evangelho e crer no Evangelho. É algo divino. E quando eu aprendi essa mensagem, quando eu aprendi essa verdade há muitos anos, eu não consigo pensar na salvação sem chorar. Eu não consigo pensar na graça de Deus sem levar as minhas mãos para o céu. Porque eu era um pecador. Fiz tanta coisa errada na minha vida, embora nasceu num lar cristão. Nasci numa igreja. Pecador. Na época de quartel, eu dizia, mamãe, eu vou tirar serviço. Mamãe morreu sem saber disso. Nunca disse isso para ela, tinha vergonha. Vou tirar serviço. Eu disse, meu filho, pega o carro. Para você acabar o serviço do quartel, venha para casa. Para não ir de ônibus. Mas não ia nada de serviço. Tinha uma festa lá na Raiz. Eu me via numa mesa cheia de cerveja, uma garrafa de cerveja, um monte de mulher na mesa com a gente, conversando. E eu dizendo aquilo, o que eu estou fazendo aqui? Tive que deixar os colegas um a um na cadeira, tudo vomitando dentro do carro. Meus irmãos, crer no Evangelho não é coisa de homem, não. Impossível. Se você crer, todo dia você vai levar as mãos para o céu. Obrigado, porque eu vejo. Obrigado, porque eu creio. Obrigado, porque eu compreendi. Para o judeu era um escândalo, um Messias crucificado. Queria um sinal. Para o grego, uma loucura. Mas para os que são salvos, é o Cristo crucificado, poder de Deus. Sexta lição. Mas se é humanamente impossível crer no Evangelho, quem pode crer? Como é possível crer? Entender o Evangelho? Veja o verso 24. Mas para os que foram chamados. Só o chamado aqui compreende o Evangelho. E é claro que estamos tratando aqui de um chamado eficaz. Chamado e obedecido. É disso que Paulo está falando. Só compreende o Evangelho. Só crê no Evangelho o chamado por Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por último, Paulo termina aqui com a contracultura divina. O que é fraco, Deus considera forte. O que é forte, Deus considera fraco. É o que ele diz aqui no verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força. Portanto,
irmãos, considerem a vocação de vocês. Infelizmente não dá tempo para continuar, mas ele vai concluir, porque ele falou do 18 ao 25, ele vai concluir do 26 ao 31. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Nascer numa família cristã, ou até ter o nome escrito no hall de membros de uma igreja local, não é o mesmo que ter o nome escrito no livro da vida. Eu sou filho de uma família cristã, nasci. E às vezes é tão difícil separar. Quem vem do mundo separa muito bem a radicalidade que é ser encontrada por Cristo. É diferente, a vida muda. Mas quem nasce na igreja já nasce cantando os hinos, já nasce louvando ao Senhor, adorando, enfim, adorando não sei, mas cantando. Portanto, eu quero dizer a você, se você não compreende o Evangelho, e não crê no Evangelho, e se Deus tem para você isso hoje, você vai entregar a tua vida para Ele. E vai dizer, Senhor, eu creio no Evangelho. Porque o Senhor está me trazendo luz agora. Eu, já há meses, na igreja onde eu pastorei no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista do Arpoador, na zona sul do Rio de Janeiro, uma senhora chamada Lloyd, aposentada da Petrobras, 62 anos, disse, pastor, eu quero me batizar. Eu disse, mas Lloyd, você é membro da igreja há 3 anos. Não, pastor. Eu aprendi agora com as mensagens que eu tomei banho. Agora eu creio. Agora eu entendo. E eu batizei aquela senhora aos 62 anos, membro da igreja há 3. Essa palavra é para você. É para mim. Enquanto crente, restaura a mensagem da cruz e aquilo que Ele fez por mim, me tornando uma pessoa mais humilde. Deixando a sabedoria do mundo, mundana de lado e só querendo me apropriar da sabedoria divina. Mas se você não tem essa compreensão, se você ainda não entende o Evangelho, eu vou lhe dizer, você não vai compreender. Pode cantar o hino que for, pode ler o texto que for. Então, clame agora, Senhor, vem com a tua revelação agora e me dá fé para crer, porque tudo depende do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Obrigado pela tua obra, Senhor, na vida da tua igreja. Obrigado pela obra que nos chega hoje, que é a tua palavra. Obrigado pela obra na pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho. Obrigado porque nos destes a crer, a compreender. E hoje nós vivemos nessa ambiência espiritual graças unicamente ao Senhor que aprove a Deus salvar os que creem. Mas se há alguém aqui, Senhor, que não compreende, por mais que se esforce, e o Senhor sabe, não é culpa dessa pessoa, porque humanamente, autonomamente, é impossível entender o Evangelho, crer no Evangelho. O Evangelho é objeto de revelação. Portanto, revela agora esse coração, Senhor, se porventura há aqui algum coração que não é teu ainda. Seja filho de famílias crentes, seja um visitante convidado, ou mesmo qualquer crente da igreja, Senhor. Não deixa ninguém aqui que são teus saírem sem o Evangelho em seu coração. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo, conforme Romanos 8, 26, é que oramos. Amém.